Olá, prudente! Seja muito bem-vindo ao nosso estudo detalhado sobre o primeiro capítulo do livro de Apocalipse. Hoje, vamos explorar as primeiras revelações que João recebeu enquanto estava exilado na ilha de Patmos. Este capítulo contém imagens poderosas e profundos ensinamentos sobre a natureza de Cristo, a missão da Igreja e o futuro da humanidade. Vamos mergulhar juntos nesta jornada de fé e reflexão. O livro de Apocalipse começa com a revelação que Deus deu a Jesus Cristo, que, por sua vez, a transmite ao apóstolo João. Ele está exilado na ilha de Patmos e é aqui que ele recebe uma visão divina que se tornaria o fundamento deste livro. Apocalipse é, portanto, uma profecia, uma visão de coisas que em breve devem acontecer, como nos explica o versículo 1. Este livro tem uma mensagem clara, não apenas para a igreja de sua época, mas para todos os cristãos ao longo da história. Em Apocalipse 1:3, encontramos uma bênção para todos aqueles que leem, ouvem e guardam as palavras desta profecia. A mensagem é simples, mas profunda. Obedecer e viver de acordo com o que será revelado é fundamental para quem segue a Cristo. A partir do versículo 4, João se dirige diretamente às 7 igrejas da Ásia, e ele começa com uma saudação cheia de graça e paz, que provém de Deus e da parte de Jesus Cristo. Ele descreve Jesus como a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra. Vamos analisar essas descrições. A primeira expressão, a fiel testemunha, fala da missão de Cristo na terra, de sua vida, morte e ressurreição, sempre fiel ao propósito de Deus. Em seguida, o primogênito dentre os mortos é uma referência clara à sua vitória sobre a morte. Ele não apenas ressuscitou, mas se tornou o primeiro entre todos os que ressuscitarão. E por último, ele é descrito como o príncipe dos reis da terra, mostrando sua soberania sobre todos os governantes humanos. Aqui eu chamo a sua atenção para um fato especial que trataremos nos próximos capítulos. No livro de Apocalipse, especificamente nos capítulos 2 e 3, encontramos as cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia Menor. Cada uma dessas igrejas representa um tipo diferente de comunidade cristã da época, e essas cartas são, muitas vezes, interpretadas como representações de diferentes tipos de cristãos, ou atitudes dentro da igreja ao longo da história. As cartas oferecem elogios, repreensões, conselhos e promessas, dependendo das condições espirituais e morais de cada igreja. Das 7 igrejas, apenas 2 são irrepreensíveis, ou seja, não receberam nenhuma crítica ou reprovação de Cristo. Trataremos deste assunto nos próximos estudos. Você pode acompanhar em nossa playlist o estudo do Apocalipse. Retornando para o capítulo 1, e o versículo 6 enfatiza o que Jesus fez por nós. Nos lavou dos nossos pecados com o seu sangue. A redenção é central no cristianismo, e a imagem de Cristo lavando os pecados da humanidade com seu próprio sangue é um poderoso lembrete de seu sacrifício. A partir do versículo 7, o tom do livro muda para uma visão de Cristo glorificado. João descreve Cristo como aquele que vem com as nuvens, uma imagem que aponta para a segunda vinda de Cristo,
quando ele voltará em grande poder e glória. Essa vinda será visível a todos, até mesmo aqueles que o traspassaram, como descreve o versículo 7. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Esse lamento mostra que, ao ver a verdade, muitos se arrependerão de suas escolhas passadas. A mensagem é clara. A volta de Cristo não será ignorada. Todos serão impactados por ela. No versículo 8, Deus se revela como o Alfa e o Ômega, o início e o fim. Aqui temos uma afirmação poderosa de que Deus é eterno, que Ele abrange todo o tempo e espaço. E não é só isso. Jesus Cristo, como o Alfa e o Ômega, é igualmente eterno, igual ao Pai. Agora vamos para a descrição da visão de Cristo em sua glória. E virei-me para ver a voz que falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés, semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. E a sua voz, como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Apocalipse 1, 12, 16. João, após ouvir uma voz poderosa, se volta para ver quem está falando com ele. Ele percebe 7 candeeiros de ouro. Estes candeeiros têm um significado simbólico. Eles representam as 7 igrejas mencionadas nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse. O uso de ouro indica a preciosidade e a importância dessas igrejas para Cristo. O candeeiro, que mantém a luz acesa, simboliza a igreja, que deve ser uma luz para o mundo, refletindo a presença e a mensagem de Cristo. A luz também pode representar a verdade de Cristo sendo proclamada através da igreja. João vê alguém no meio dos 7 candeeiros, e esta figura é identificada como o Filho do Homem, uma expressão usada para se referir a Jesus Cristo, em referência à sua humanidade, mas também à sua divindade. O Filho do Homem aparece como alguém vestido com uma túnica longa, o que era típico dos sacerdotes e também de figuras de autoridade, e cinturado com um cinto de ouro. A túnica longa representa dignidade e autoridade. Ela simboliza também o papel sacerdotal de Cristo. O cinto de ouro é um símbolo de autoridade e realeza, indicando que Cristo é o Rei dos Reis, soberano sobre todas as coisas. A descrição de Cristo com cabelos brancos como lã ou neve traz à tona a sabedoria eterna e a pureza divina de Cristo. A cor branca também é associada à santidade e à pureza de Deus. O fato de Cristo ter olhos como chama de fogo simboliza a capacidade de ver tudo com clareza e profundidade. Os olhos de fogo são também uma representação de julgamento e de purificação. Nada escapa ao olhar atento de Cristo. Pés como bronze polido. O bronze polido era um material muito resistente, usado na construção de alta qualidade. Essa imagem simboliza a firmeza e a inabalabilidade de Cristo. Ele é o fundamento sólido da igreja e da criação, inabalável diante das adversidades e do mal. A referência à refinação na fornalha sugere também purificação e força. A voz como som de muitas águas. A voz de Cristo é descrita como poderosa, como o som de grandes e intensas águas. Isso simboliza a autoridade e o poder absoluto de Cristo. Ele fala com o peso de quem tem soberania sobre todo o universo. É uma voz que é impossível de ignorar e que transcende qualquer autoridade humana. 7 estrelas na sua mão direita. As 7 estrelas representam os anjos das 7 igrejas, ou mensageiros, conforme explicado mais adiante no versículo 20. O fato de Cristo estar segurando as estrelas em sua mão direita simboliza a proteção, a autoridade
e controle absoluto que ele exerce sobre as igrejas. Espada afiada de 2 gumes. A espada que sai da boca de Cristo é um símbolo do poder da palavra de Deus, que é capaz de julgar e dividir o que é verdadeiro e o que é falso. A espada de 2 gumes sugere que a palavra de Cristo tem o poder de penetrar profundamente, discernindo os pensamentos e intenções do coração humano. Ela também remete ao julgamento final. Rosto como o sol. O rosto de Cristo brilhando como o sol em sua força é uma imagem de glória divina. Esse brilho ofuscante simboliza a pureza, majestade e santidade de Cristo, que não pode ser encarado diretamente por seres humanos devido ao seu poder incompreensível e radiante. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Apocalipse 1:17. Ao ver essa visão gloriosa de Cristo, João cai como morto aos seus pés. A reação de João é de temor e reverência diante da majestade de Cristo. A mão direita de Cristo, que é uma mão de autoridade e proteção, é colocada sobre João como um gesto de consolo e conforto. Cristo então diz a João: não temas, reafirmando sua soberania sobre o passado, o presente e o futuro, com a frase: eu sou o primeiro e o último. Essa afirmação reforça a ideia de que Cristo é eterno e todo-poderoso, com total controle sobre todas as coisas. Jesus então explica a João que ele deve escrever o que viu e enviá-lo às 7 igrejas. Ele também revela o significado dos 7 candeeiros e das 7 estrelas. Os 7 candeeiros são as 7 igrejas, e as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Essa é uma imagem simbólica da presença contínua de Cristo nas igrejas. Existe uma interpretação que descreve os 7 anjos como os 7 responsáveis de cada uma das 7 igrejas. Assim sendo, anjo significa mensageiro. O pastor que ensina a palavra de Deus é um santo mensageiro que cuida da congregação, orienta os fiéis e lidera o trabalho evangelístico. Tudo sob a direção e o discernimento do Espírito Santo. Podemos entender que o anjo da igreja é o pastor. A mensagem de Cristo é clara. Ele está presente no meio da igreja, atento às necessidades e problemas de cada congregação. E, ao mesmo tempo, a igreja deve manter sua fidelidade, observando a palavra de Cristo e permanecendo firme até o fim. Em Apocalipse 1, somos apresentados a uma visão poderosa de Cristo como o Rei Eterno, vencedor sobre a morte e presente no meio da igreja. Este capítulo não é apenas uma introdução ao livro da Revelação, mas uma chamada à fé, à perseverança e à esperança no retorno glorioso de Cristo. E assim chegamos ao fim da nossa análise do primeiro capítulo do livro de Apocalipse. Neste capítulo, vimos a visão gloriosa de Cristo, sua autoridade, majestade e poder sobre todas as coisas. Ele está presente no meio da sua igreja, nos guiando com sua palavra poderosa e imutável. Cada detalhe dessa visão nos lembra da soberania de Cristo, que é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, e o único digno de nossa adoração e confiança. Mas, como sabemos, esse é apenas o início da jornada. O livro de Apocalipse continua a se desenrolar com mensagens poderosas e visões proféticas que tocam profundamente nosso entendimento sobre o futuro e o propósito de Deus. E o melhor de tudo, estamos apenas começando. Ao longo dos próximos vídeos, vamos explorar capítulo por capítulo, detalhando cada uma dessas mensagens, de forma a aplicar os ensinamentos dessa grande revelação à nossa vida hoje. Se você gostou deste vídeo e deseja continuar a explorar o livro de Apocalipse conosco, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Assim, você será o primeiro a saber quando o próximo vídeo sobre o capítulo 2 estiver disponível. Não perca as mensagens poderosas que estão por vir, como as cartas às 7 igrejas
e suas implicações para nós hoje. Deixe seu like, compartilhe com amigos e nos comentários compartilhe o que mais chamou sua atenção neste estudo. Vamos juntos aprofundar nossa compreensão e fortalecer nossa fé à medida que caminhamos por essa jornada de revelações divinas. Que Deus abençoe sua vida e que a luz de Cristo continue a brilhar em seu coração. Nos vemos no próximo vídeo.